O desaparecimento de Brian Shaffer é um dos casos mais misteriosos já relatados. Mesmo com câmeras de segurança e testemunhas oculares, até hoje ninguém soube explicar o que realmente aconteceu com Brian, que no dia 31 de março de 2006 entrou no bar Ugly Tuna Saloon, na cidade de Columbus, em Ohio, e nunca mais foi visto. Apesar de ser um caso já conhecido, existem informações que só foram reveladas recentemente, abrindo assim espaço para novas possibilidades. Fique comigo até o final para conhecer os detalhes do caso. Brian Randall Shaffer nasceu dia 25 de fevereiro de 1979 e na época de seu desaparecimento ele tinha 27 anos e era estudante do segundo ano de medicina na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. Os amigos o descreviam como um homem charmoso, engraçado e simpático, que fazia amizade facilmente. Porém, Brian era mais do que um futuro médico descolado. Na maioria das fotos, ele estava barbeado e bem cuidado. Mas ao longo dos anos, ele passou por fases em que sua aparência estava bastante desleixada. Apesar disso, parecer um detalhe pequeno, ele evidencia as transformações pelas quais Brian passou com o tempo. Brian era muito apegado à sua mãe, Renee Shaffer, que era enfermeira e sempre quis que o filho cursasse medicina. Ele o fez para deixá-la orgulhosa, mas seus sonhos eram outros. Em 2005, Brian passou um período em Porto Rico por motivos acadêmicos e se identificou muito com o estilo de vida mais despojado e descontraído. Seu grande sonho era viver de música. Ele tocava violão e sonhava em formar uma banda, levar uma vida tranquila à beira-mar, inspirado por Jimmy Buffett. Alguns anos antes de desaparecer, ele foi pego dirigindo embriagado. Ele também era conhecido por fumar maconha ocasionalmente, embora não haja relatos de que usasse drogas mais pesadas. Nada disso sugere algo sinistro, mas mostra que Brian não tinha uma vida perfeita. Ele era uma pessoa complexa, lidando com suas próprias batalhas, como qualquer um de nós. Em 2006, ele estava com dificuldades na sua vida acadêmica. Suas notas não eram boas e ele estava pensando em abandonar o curso. Alguns amigos mais próximos admitiram mais tarde que ele considerava seguir outras carreiras. Na época de seu desaparecimento, Brian estava em um relacionamento de aproximadamente 1 ano com uma moça chamada Alexis Wagner, que ele havia conhecido na faculdade e também estudava medicina. Inclusive, o casal estava com uma viagem marcada para Miami e deveriam ter embarcado na segunda-feira, 3 de abril. Foi relatado que Brian planejou cada detalhe desta viagem e alguns afirmaram que ele planejava pedir Alexis em casamento. Mas esses boatos não eram verdadeiros. Não há registro de nenhuma visita à joalheria ou compra de um. Disso, Brian tinha fama de ser um conquistador. Pessoas próximas o consideravam um mulherengo. Esse detalhe se tornaria importante mais tarde. Outro ponto importante foi o falecimento da mãe de Brian, em decorrência de um câncer raro chamado mielodisplasia. Os dois eram muito próximos e ele ficou devastado, porém, ninguém o via como alguém que pensava em tirar a própria vida. Mas as coisas estavam estranhas. Brian chegou 1 hora atrasado ao funeral da mãe, o que magoou profundamente sua família. Seu relacionamento com o pai e o irmão não era muito bom, e após a morte da mãe, tensões começaram a surgir na família, especialmente por causa de dinheiro. Pouco antes de falecer, Renee mudou sua apólice de seguro de vida, dividindo 50% para o marido, Randy, e 25% para cada filho, Brian e Derek. Randy ficou surpreso. Ele acreditava que os filhos não receberiam nada. Chegou a sugerir que Derek poderia ficar com $1.000, mas que deveria devolver o restante. A discussão foi tão intensa que Derek cancelou um jantar com Brian na noite do desaparecimento para evitar o confronto com o pai. Outro aspecto muitas vezes ignorado da vida de Brian era sua situação financeira. Embora estivesse na faculdade de medicina, ele supostamente dependia totalmente do pai para se sustentar. O pagamento da matrícula vinha do pai, e para o próximo semestre, o cheque, no valor de mais de $4.000, deveria ter sido entregue à universidade no dia 27 de março. Mas Brian nunca o entregou. Tampouco tentou descontá-lo. Este é um detalhe difícil de ignorar e abre margem para vários questionamentos.
Também foi relatado que, em certo momento, Brian chegou a pedir para Alexis fugir com ele e recomeçar a vida em outro lugar. Ela achou que era uma brincadeira, mas olhando para trás, talvez isso mostrasse o quão sério ele estava sobre querer escapar de sua vida atual. Depois de contextualizar a situação, vamos aos fatos do dia 31 de março de 2006. Era uma sexta-feira, e o primeiro dia do recesso de primavera, Brian jantou com o pai, Randy, no Outback Steakhouse, que era o favorito de Renee. Haviam se passado apenas 3 semanas desde que Brian perdeu a mãe, e apesar do luto, ele queria passar um tempo com o pai antes da viagem para Miami. Randy depois comentou que Brian parecia um pouco cansado por causa das provas, mas no geral estava normal naquele dia e em algum momento disse: "Está tudo bem, pai. E você o máximo que puder." Eles conversaram sobre a viagem, se despediram com um abraço e combinaram de se ver no dia seguinte. Foi a última vez que Randy viu o filho. Após o jantar, Brian encontrou seu amigo próximo, William Florence, mais conhecido como Clint, um ex-colega de quarto e companheiro de bebedeiras. Eles haviam morado juntos por 1 ano, mas Brian decidiu ter seu próprio espaço. Aparentemente, a amizade deles havia se desgastado por razões não muito claras. De qualquer forma, naquele dia, o plano deles era aproveitar o início das férias, indo de bar em bar, assim como faziam outros estudantes. A área universitária, chamada South Campus Gateway, era bastante agitada, mas um pouco perigosa. Na década de 90, estava infestada de crimes e drogas, logo foi revitalizada, e em 2006 o cenário era outro, mas ainda era arriscado andar sozinho à noite. Até mesmo a polícia de Columbus admitiu que a caminhada de 6 quarteirões entre os bares e o apartamento de Brian não era segura. Entre 9 e 9h15 da noite, Clint chegou ao apartamento de Brian na King Avenue. Eles foram para o Ugly Tuna Saloon, chegando lá aproximadamente às 9h30, um bar bastante popular entre os estudantes. Em uma entrevista, Clint contou que eles se sentaram, abriram uma conta e beberam 3, 4 ou 5 doses de alcoólica. Alexis, que estava visitando a família em Toledo naquele final de semana, ligou para Brian às 10. Depois, ela relembrou. Ele não parecia preocupado. Não estava chateado nem deprimido. Parecia completamente bem. Ela também mencionou que Brian disse que estava aproveitando a noite para conversar com os amigos sobre ela e demonstrou estar empolgado com a viagem. Depois dessa ligação, Brian e Clint continuaram bebendo. Por volta das 11 horas chegaram ao Short North Tavern, onde tomaram mais algumas doses e seguiram com a noite. Às 11h45, foram ao Brothers Bar and Grill, onde a namorada de Clint, Meredith Reed, se juntou a eles. Durante toda a noite, Brian estava ao telefone com vários amigos, Matt, Graham, Brandon e Jeremy, tentando encontrá-los. Por isso, ao 1h da manhã, Meredith levou Brian e Clint de volta ao Ugly Tuna, onde Brian esperava finalmente encontrar essas pessoas. A entrada para clientes do bar ocorria através de uma escada rolante, que possuía uma câmera de vigilância, bem direcionada. Mais tarde, esta seria uma peça fundamental na investigação. À 1h15, as câmeras de segurança mostraram os 3 subindo a escada rolante para o bar. É possível ver Brian encostado no corrimão. O Ugly Tuna era um bar pequeno, porém, numa noite cheia como aquela, a pouca iluminação e o vai e vem constante de pessoas dificultavam enxergar alguém com facilidade. Já dentro do bar, Clint reconheceu uma garota da faculdade chamada Brighton, que estava acompanhada de sua amiga, Amber. Brian conversou bastante com as garotas, demonstrando estar à vontade. Mais tarde, Brighton revelou que Brian flertou com ela. Eles trocaram o número de telefone. Em certo momento, ele até a beijou no pescoço. À 1h55, Brian é visto pelas câmeras saindo do bar. Ele para próximo às escadas rolantes para conversar com Amber e Brighton. 2 policiais uniformizados podiam ser vistos ao fundo enquanto eles conversavam. À 1h57, Brian ainda podia ser visto conversando com as garotas. Por volta de 1h58, os 3 caminharam de volta em direção ao bar. Brighton entrou para usar o banheiro, enquanto Brian e Amber ficaram esperando perto da entrada do Ugly Tuna Saloon. Do lado do bar,
havia um espaço comercial em construção. Uma parede falsa temporária havia sido instalada e seguiu acesso. Brian e Amber estavam exatamente ao lado dessa parede, bem debaixo da câmera de segurança, esperando Brighton voltar do banheiro. Mas por causa do ângulo da câmera, não era possível ver o que acontecia ali. Eles estavam em um ponto cego. Havia outra câmera posicionada no topo da escada rolante, voltada para a entrada principal. Mas ela também não cobria o canto, onde Brian e Amber estavam. Alguns relatos afirmam que outra câmera captou Brighton voltando do banheiro. Os três se despediram e as duas amigas foram embora. A 1:59, Brian saiu levemente do campo de visão da câmera. Mas, se essa gravação existe, nunca foi divulgada ao público. De qualquer forma, esse foi o último avistamento firmado de Brian Shaffer. As 2:01, Clint e Meredith foram vistos pelas câmeras saindo do bar pela escada rolante. Era hora do bar fechar. Entre 2 e 2:10, Brian não foi mais visto. Clint e Meredith disseram mais tarde à polícia que ligaram para o telefone de Brian, que não atendeu, e também checaram o banheiro. Mas, como não o encontraram, presumiram que ele já... As câmeras os registraram saindo do prédio e indo para a garagem de estacionamento. Depois, dirigiram até Clintonville, a cerca de 30 a 45 minutos de distância, onde Clint estava cuidando da casa de um professor. Meredith confirmou mais tarde que ficou lá, e a polícia verificou que eles não voltaram à região do bar naquela noite. Aqui começa o mistério. Onde estava Brian? Ele possuía um histórico de desaparecer por curtos períodos de tempo e também de se envolver em situações complicadas. Alguns anos antes, ele brigou num bar por causa de um time esportivo. Não era um padrão tão preocupante, mas seus amigos sabiam que ele às vezes falava demais ou acabava envolvido nas conversas erradas. Por isso, Clint não entrou em pânico quando Brian desapareceu naquela noite. Achou possível que ele tivesse saído sozinho, talvez para esfriar a cabeça ou até mesmo caminhar até em casa. Na manhã de sábado, por volta das 10 horas, Meredith levou Clint de volta ao apartamento de Brian para buscar seu carro. Naquele momento, ninguém estava preocupado. Mais tarde naquela manhã, Brian deveria ajudar o pai, Randy, com algumas tarefas. Quando não apareceu, Randy presumiu que ele havia dormido demais ou feito outros planos. Não parecia algo preocupante, porque Brian estava de férias. Enquanto isso, Alexis tentou entrar em contato com o namorado o dia todo. Ligou e mandou mensagens repetidamente, mas todas as chamadas iam direto para a caixa postal. No início, achou que o celular estivesse descarregado, ou que ele apenas estivesse descansando da noite anterior. Ao fim do dia, a preocupação virou pânico. Na noite de sábado, Alexis entrou em contato com Clint e pediu para ele verificar o apartamento de Brian. Clint ainda tinha uma cópia da chave, ou sabia onde ela estava escondida. Ele passou horas esperando Brian voltar, mas não havia sinal dele. Nada no apartamento indicava que Brian tivesse voltado para casa na noite anterior. A cama estava intacta. Não havia sinais de atividade recente, e tudo parecia exatamente como estava antes da saída de sexta-feira à noite. Seu carro ainda estava estacionado no mesmo lugar. Ou seja, para onde quer que Brian tivesse ido, ele não foi dirigindo. No domingo, Alexis voltou para Columbus. Por volta das 6 da tarde, ela chegou ao apartamento de Brian e ligou para Randy. Derek, irmão de Brian, também apareceu. Naquela noite, Alexis e Randy registraram oficialmente o desaparecimento de Brian, mas a polícia de Columbus foi lenta em agir. Disseram que Brian era um homem adulto, era recesso de primavera, e que deveriam esperar até segunda-feira para ver se ele apareceria para pegar o voo até Miami. Alexis foi até o aeroporto, esperou pelo namorado e quando Brian pegou o voo, o caso finalmente foi levado a sério. A polícia começou a revisar as gravações das câmeras de segurança, não apenas do Ugly Tuna, mas também de bares e estabelecimentos vizinhos. Até a rede de esgoto foi verificada. Brian foi claramente filmado entrando no bar a 1:15. Também aparece a 1:55 conversando com as duas garotas do lado de fora, mas segundo a polícia, ele nunca foi visto saindo. Por anos, a mídia sustentou a ideia de que havia apenas uma saída do Ugly Tuna Saloon.
Mas isso não é verdade. O prédio tinha várias saídas. Havia a entrada principal, com uma escada rolante que levava à porta, mas não era a única forma de sair. Havia uma saída de emergência e um elevador de serviço, provavelmente usado por funcionários, mas ainda assim, uma possível rota de saída. A estrutura também abrigava diversos estabelecimentos, cada um com suas próprias portas. Isso significava que alguém poderia ter saído por outro comércio sem ser notado. Uma porta lateral, às vezes, era deixada aberta por clientes que saíam para fumar, oferecendo mais uma forma de alguém sair sem ser registrado por câmeras. Além disso, a cobertura das câmeras estava longe de ser confiável. Convenhamos que era 2006 e a tecnologia não era tão boa. Algumas câmeras não funcionavam, outras tinham pontos cegos e, para piorar, um dos oficiais que revisava as filmagens admitiu ter alterado os ângulos das câmeras para focar em mulheres que ele achava atraentes. A verdade é que não há como afirmar com certeza se Brian deixou o prédio ou não. A ideia de que ele simplesmente desapareceu dentro do Ugly Tuna se baseia em gravações falhas, ângulos ausentes e muitas incertezas sobre as saídas disponíveis naquela noite. A área em construção que ficava ao lado do bar, cheia de entulho, poços abertos e andaimes instáveis, se tornou um dos principais focos na busca por Brian. A polícia levou cães farejadores, usou imagens térmicas e fez buscas físicas extensas, mas no final não encontraram nada. Sem sangue, sem roupas, nenhum vestígio de Brian. O Departamento de Polícia de Columbus também afirmou ter revisado meticulosamente todas as gravações de segurança relacionadas ao desaparecimento, sendo que, ao final, conseguiram identificar cada uma das pessoas que entrou e saiu do bar naquela noite. E aqui existe um ponto importante. Cerca de 30 pessoas saíram por portas que não estavam cobertas por câmeras de segurança. Brian não foi visto saindo, mas ele não foi o único. Outras pessoas também conseguiram sair sem serem filmadas. Em setembro de 2006, meses após o desaparecimento de Brian, algo estranho aconteceu. Alexis ligou para o telefone do namorado, como vinha fazendo todos os dias desde que ele sumiu. Mas dessa vez, em vez de ir direto para a caixa postal, o telefone chamou 3 vezes antes de desconectar. Isso reacendeu a esperança de encontrar Brian com vida. Alexis tentou novamente, mais 3 vezes. E em todas as vezes o telefone chamou. Ela pediu que o irmão também tentasse, e a ligação dele também chamou. Ela avisou o detetive responsável pelo caso e contou ao pai de Brian. Amigos e familiares começaram a mandar mensagens para o telefone, esperando qualquer coisa. Uma resposta, um sinal, algo em que se apoiar. O toque continuou durante toda a noite e parou entre 3 e 7 horas da manhã de sábado. Logo, o telefone não chamou mais. Mas no domingo de manhã, voltou a chamar. E dessa vez, tocou o dia inteiro. Investigadores rastrearam o sinal e descobriram que a ligação havia sido conectada a uma torre de celular em Hilliard, Ohio, a cerca de 22 quilômetros a noroeste de Columbus. A possibilidade de Brian ainda estar vivo gerou uma onda de especulações entre o público e as autoridades. A princípio, a polícia suspeitou que fosse apenas uma falha de roteamento. Mas o que realmente deu esperanças foi o fato da caixa postal de Brian ainda estar funcionando, o que indicava que a conta continuava ativa. Isso fazia sentido, já que Alexis estava pagando a conta desde o desaparecimento. Mesmo assim, ouvir o telefone tocar após meses de silêncio parecia indicar que algo havia mudado. Eventualmente, os investigadores e a operadora de celular explicaram que a caixa postal ativa não era incomum. Mesmo que um telefone esteja perdido, desligado ou com a conta em atraso, o correio de voz pode continuar funcionando devido à forma como os sistemas de rede e faturamento são configurados. O momento que gerou tanta esperança acabou sendo minimizado, explicado como nada mais do que um problema técnico. A polícia já havia entrevistado todo mundo. Bartenders, clientes, a banda que havia tocado naquela noite e as 2 garotas com quem Brian conversou na porta. Ninguém tinha respostas. Clint e Meredith também foram questionados. Mel concordou em fazer um teste de polígrafo e passou. Clint se recusou.
Ele foi a única pessoa a recusar o teste e imediatamente contratou um advogado. Depois disso, ele cortou o contato com a família de Brian e nunca mais cooperou, nem mesmo quando foi convocado a testemunhar perante um grande júri. Isso gerou uma nova onda de suspeitas, mas não existiam provas contra ele. O tempo passou, e o caso seguiu aberto. Em 2008, a tragédia atingiu novamente a família Shaffer. O pai de Brian, Randy, foi morto por um galho de árvore que caiu enquanto ele limpava os destroços de uma tempestade. Após o evento, alguém deixou uma mensagem no livro de visitas online de seu obituário que dizia: "Pai, eu te amo. Amor, Brian." A polícia rastreou a mensagem até um computador público no condado de Franklin, mas não encontrou nenhuma pista útil. Era apenas uma cruel farsa. Diante de tal situação, Derek, o irmão de Brian, se via sozinho no mundo. Ele chegou a contratar um detetive particular, mas logo o demitiu. Em 2016, a polícia de Columbus disse oficialmente que não podia mais descartar a possibilidade de que Brian ainda estivesse vivo, mas admitiu que era igualmente provável que ele não estivesse. Já em 2018, a polícia descobriu um grande erro. O DNA de Brian e o de seu pai, coletados em 2006, haviam sido rotulados incorretamente pela polícia de Columbus e nunca foram inseridos no CODIS. Se os restos mortais de Brian tivessem sido encontrados antes disso, jamais teriam sido identificados. E esse não é o único erro neste caso. A polícia sempre afirmou que revisou cada segundo das imagens de segurança e nunca viu Brian sair do bar. Mas isso pode... Anos depois, a HLN, um canal de notícias, transmitiu um especial onde apresentou ângulos de câmeras de vigilância que o público nunca tinha visto antes. Os telespectadores desaceleraram as imagens, tiraram capturas de tela e o que encontraram levantou sérias questões. Em um momento, Brian olha por cima do ombro, claramente ciente da presença da polícia, e discretamente coloca algo na bolsa de Amber. É sutil, mas está na câmera. Ainda mais chocante, há um homem descendo as escadas que se parece muito com Brian. Mesmo tipo físico, mesmo cabelo, mesmas roupas. Não podemos afirmar com 100% de certeza que é ele, mas muitas pessoas acreditam que seja. E se realmente for Brian saindo pela porta da frente, capturado pela câmera em imagens que os detetives alegaram ter revisado meticulosamente quase 2 décadas atrás, então, este caso possui sérias falhas de investigação. Inicialmente, a família e os amigos de Brian fizeram tudo o que podiam, colocando cartazes, vasculhando lixeiras e becos, e até vasculhando o rio próximo. Contrataram detetives particulares, imploraram para Clint falar. Nada funcionou. No entanto, desde a morte de seu pai, parece que muito desse trabalho caiu sobre amigos próximos e detetives amadores. Kelly Bruce passou anos pesquisando o desaparecimento de Brian Shaffer, descobrindo pedaços do quebra-cabeça que a maioria das pessoas nunca viu. Depois que o investigador original se afastou do caso, ela obteve acesso a 3 meses dos registros de telefone de Brian, algo que quase ninguém fora da polícia teve. Isso, junto com os extratos bancários e de cartão de crédito dele, revelou algumas atividades estranhas. A dívida de cartão de crédito de Brian, quase $15 mil, foi totalmente paga apenas 1 mês antes dele desaparecer. Mas não, há nenhum vestígio desse pagamento em sua conta bancária. E aqui está o que é difícil de explicar. Brian nem sequer tinha um emprego na época. Ele também recebia cheques mensais de $425 da mesma conta, cada um com números de cheques sequenciais, e uma vez fez um depósito em dinheiro de mais de $5 mil em um caixa eletrônico em Pickerington, Ohio, a cidade onde morava sua família. De onde vinha esse dinheiro? Quem estava enviando? Depois do desaparecimento, nenhum movimento foi identificado nas contas bancárias nem no uso dos cartões. O trabalho de Kelly manteve esse caso vivo, e o que ela descobriu levanta sérias questões sobre o que realmente estava acontecendo na vida de Brian antes dele desaparecer. Até hoje, nenhum vestígio de Brian foi encontrado. Os investigadores exploraram todas as possibilidades: um acidente, um desaparecimento voluntário ou crime. Inclusive, o caso chegou a ser associado ao assassino do Smile Face.
Este seria um serial killer focado em jovens brancos e universitários. Casos similares foram relatados em diversos lugares dos Estados Unidos desde 1997, onde estes rapazes eram encontrados afogados em algum rio, geralmente após saírem de uma festa. O indício de crime consistia no fato da polícia identificar, repetidamente, o desenho de um rosto sorridente perto dos corpos. De qualquer forma, nenhuma teoria conseguiu explicar completamente como Brian poderia desaparecer sem deixar vestígios. Será que existe alguma possibilidade que ainda não consideramos? Até hoje, ele permanece como uma pessoa desaparecida ativa no sistema nacional. Inclusive, a polícia fez um retrato atualizado com a progressão de idade. E você? O que acha que aconteceu com Brian Shaffer?